Como que se deu início nessa... É interessante esse processo, né? Na época que eu comecei, né? Eu tinha 6 anos, né? Minha mãe e as vizinhas, um grupo de vizinhas, compravam quinquilharias de um chinês que passava vendendo na rua. Quinquilharias? Quinquilharias. Era sapatilhazinha chinesa, uns perfuminhos. Era um mascate, como se fosse... Hoje seria um mascate, né? E nessa época esse chinês mal falava português, né? Ele mal falava português, mas ele se dava muito bem, né? Ele se dava bem porque as vizinhas todas gostavam dele, era um chinês bonito, a mulherada toda ficava animada quando ele aparecia na rua, né? E aí, um belo dia ele falou para as vizinhas, para a mulherada lá, que ele dava aula de uma modalidade que seria interessante. Naquela época não existia ainda muita gente que praticava. Na verdade, o que tinha mais praticantes no Brasil eram militares, que era o yoga. Que ele fazia ele fazia yoga e dava aula de yoga. Como é? Yoga era uma arte marcial? Não, yoga é uma modalidade indiana, que ele aprendeu com indianos na China, entendeu? Sim. Aí ele começou a ensinar yoga na sala da minha casa, na sala da casa da vizinha, cada dia era numa das salas, e as vizinhas todas iam lá, cabia também 3, 4 ao mesmo tempo, né? E eu ficava vendo eles fazendo as posturas de yoga. Yoga não é arte marcial, yoga é uma modalidade indiana, né? Sim. Mas na época ainda não tinha muita gente que fazia, não. Hoje é muito propagado no mundo todo. Aqui no Brasil tem milhares de professores, né? Milhares de professores. Né? Então, o que aconteceu? Um belo dia ele olhou para mim assim e falou assim: eu também ensino uma outra coisa, né? Eu falei... O estilão fala assim mesmo, né? Vai cortando, pausando, né? Ele falou assim, aí... O que você ensina também? Kung Fu. O que é Kung Fu? Ninguém sabia na época o que era Kung Fu. Não existia esse termo, ninguém sabia, ninguém conhecia. Então, para ele poder explicar o que era, para ele poder, assim, as pessoas entenderem o que era Kung Fu, ele chamava de Karatê chinês. Porque o Karatê já tinha entrado no Brasil há mais tempo, porque a comunidade japonesa é mais antiga, né? Do que a comunidade chinesa no Brasil, né? Nos Estados Unidos é mais antiga lá a comunidade chinesa, né? Por causa da construção da ferrovia e tal. Entendeu? Mas aqui no Brasil a comunidade mais antiga era japonesa. Então o karatê já era um termo mais conhecido. Então ele chamava de karatê chinês. E aí começou a me ensinar ali, quando ele estava dando aula de yoga para as mulheres, ele começou a me ensinar umas primeiras posturas. E aí eu comecei a fazer, meu pai também se interessou, começou a fazer também. Aí ele já levou a gente para ir para a garagem, né? Era uma garagem aberta no bairro, aqui no Casa Branca, né? Aqui em Santo André. Entendeu? A gente já ficava na garagem. E aí começou a crescer mais o próprio Kung Fu do que o Yoga, né? Né? Começou a crescer. Aí a gente começou a trabalhar em outras casas. Então, numa segunda-feira era na minha garagem, na quarta-feira era na garagem da Laura, na sexta-feira era na garagem da casa do Ayrton. E a Laura já era uma adulta, mas o Ayrton era também adolescente na época, né? Eu era criança, ele já era adolescente. Então começou a ter um treinamento nas garagens, assim, e a gente ia treinar e chamava atenção, né? Porque a gente tava na garagem aberta, o pessoal passava na rua e foi crescendo, foi crescendo. É bonito de se ver, né? O Kung Fu é muito bonito. O Kung Fu é muito bonito, né? E aí começou a crescer e começou a ficar pequeno esses locais. Começou a ficar cada vez mais pequeno. Então houve o interesse de ele montar uma academia. Só que ele era um mascate, né? Ele não tinha dinheiro, né? Então quem subsidiou no começo, né? Quem patrocinou ele no começo foi meu pai, que é um comerciante, que era, né? Meu pai de origem portuguesa, né? Comerciante, e tinha padaria e tudo mais, e subsidiou minha mãe, sócia dele, foi a vida toda sócia dele. Aí montaram uma primeira academia, provavelmente a primeira academia de Kung Fu do Brasil, porque antes... Já tinha Kung Fu em São Paulo, no Centro Social Chinês, ele já dava aula, ele já trabalhava no Centro Social Chinês, mas lá no Centro Social Chinês, ali na Conselheiro Furtado, na Liberdade, só chineses treinavam. Então não tinha assim aula para brasileiro ainda de Kung Fu. Era mais para turminha ali. Inclusive um ano antes dele chegou o mestre Chiang Kai-wei, né? O Chiang Kai-wei ele só ensinava chinês nessa época. Entendeu? Só da comunidade ali, que ensinava ali na Liberdade. Então, o primeiro a ensinar brasileiros, Kung Fu para brasileiro, foi o mestre Xiu Ping Lok. Ele foi o primeiro, né? E nós somos dessa época, né? Começamos a treinar e aí ele montou a academia na Catequese, número 72, na subida da Catequese, saindo da estação ali. E ele começou a academia, né?
começou a crescer muito, muito, porque o Kung Fu ainda era muito incipiente. E aí o que aconteceu? Teve um boom muito grande por causa de uma série americana do Kwai Chan Kane, né, com o David Carradine, né, que passava em horário nobre na TV Globo na época, na hora de quarta-feira, tanto que a gente não tinha aula de quarta, punha a televisão na sala e ficava todo mundo assistindo junto. E a gente, no começo, viajava com aquilo, mas depois nós começamos a perder um pouco o interesse na série, porque a condição técnica da série era muito ruim, né? A gente falava assim, qualidade, não tinha qualidade, porque o David Carradine não era lutador, né? E quem teve a ideia dessa série, que inclusive depois ele foi escanteado, né? Foi o Lee Jun-fan, o Bruce Lee, né? Quer dizer, se essa série tivesse sido com o Bruce Lee, aí teria sido a melhor série de Kung Fu de todos os tempos. Mas era com o David Carradine, ele era bailarino, ele pegava lá as coreografias, mas ele não tinha aquele... A pegada da arte marcial. Até que chamavam outros para fazer as lutas com ele, que eram praticantes reais. Mas mesmo assim, foi perdendo um pouco o interesse. Mesmo assim, a gente gosta até hoje. Até hoje eu vejo no YouTube, eu revejo algumas lutinhas dele para matar a saudade. E ali começou a ter um boom muito grande do Kung Fu, né? Começou a crescer, muita gente, por causa que chamava Kung Fu a série, né? Entendeu? Inclusive, no começo, o Mestre Lope, ele colocava na camiseta Kung Fu. K-O-N, né? E aí, em função da série, mudou para Kung Fu, K-U-N-G. Que, na verdade, é uma questão de pronúncia americana. Como a série é americana, é como um americano pronuncia, porque o nome correto é Kong mesmo, né? Kung Fu. Kung Fu é o nome correto de você pronunciar, porque Kong, que é uma letra chinesa que significa trabalho, né? Entendeu? Então, aí o pessoal fala assim, mas Kung Fu significa tempo de habilidade, tudo mais, mas a palavra Kong é como um trabalho, né? Então, essa palavra, ela no cantonês, que essa a língua do Kung Fu, dos estilos que vieram para o Brasil, esses primeiros mestres que vieram, eram todos cantoneses, né? Então, no cantonês é Kong, né? Entendeu? E aí, o Mestre Lope, ele mudou para Kung Fu, nossa, aí que a academia encheu mesmo. E aí, nessa ocasião, ele teve que até teve que alugar um outro local. Foi alugado ali na subida da Rua 12 de Outubro, ali na Vila Dora, Vila Santa Teresa ali. Era o Clube dos Alemães, hoje não existe mais, né? Foi tudo derrubado e construíram casas ali. Então ele alugou no Clube dos Alemães, ali era um espaço muito grande. Gigantesco. E aí, nesse período ele começou a construir a academia, comprou um terreno na Rua Santo André. E ele começou a construir a academia, foi construindo, levou alguns anos, assim, um período grande de construção, né? Porque também ia bastante dinheiro, né? Foi devagarzinho construindo, até que finalmente ele fechou a catequese, fechou lá no Clube dos Alemães e mudou tudo para onde está até hoje, né? O estilo Ferropai. Hoje é 24? Hoje é dia 24. No dia 22 fez 13 anos que ele faleceu, né? O mestre Chiu Ping Law. Ele faleceu, foi aniversário do falecimento dele. Quantos anos? Ele tinha 70 e poucos anos. Morreu cedo, cara? Ele morreu, ele teve câncer, né? Uma doença um pouco complicada, né? É bastante complicada. E ali começou minha trajetória, né? Eu treinei a vida toda, né? Eu comecei, depois eu até saí do estilo Ferropai, que é o estilo que ele sintetizou, e dei continuidade com o estilo Runka, foi o estilo que eu me notabilizei, entendeu? Mas eu dei continuidade na minha trajetória, mas eu sempre tive um grande respeito pelo mestre, né? Minha mãe era sócia dele, minha irmã sócia dele, sim, entendeu? Então eu tive sempre muito contato com ele a vida toda, e na verdade ele acabou cumprindo uma função, quase como porque meu pai se separou da minha mãe, e quem assumiu, eu era molequinho ainda, ele assumiu praticamente, me levava para tudo quanto é lado, praticamente ele foi um padrasto para mim, né? Entendeu? Me levava para a liberdade, eu adorava, ele me levava para comer, né? Ele ia comer com os chineses lá e me levava para comer. Tem umas balinhas violentas lá. Não, eu adorava comida chinesa e ele me levava para comer, então eu ia com o maior prazer, porque era sempre, o chinês não se encontra se não tiver comida junto, entendeu? E aí comecei, né? Comecei, inclusive, a entender um pouco de culinária chinesa por causa dele, né? Cozinha? Cozinho. Sou eu que faço essa função em casa. Caramba, show de bola. E aprendeu com ele? Não, aprendi algumas coisas com ele. Depois dei continuidade, né? Hoje a gente tem um grande professor, né? De culinária, que chama YouTube. Não sei se você conhece. Muito famoso. Esse daí é famoso. Esse é um grande mestre de culinária, entendeu? Sim. Aí eu vou atrás dos grandes mestres e vou aprendendo alguma coisinha. Hoje eu cozinho razoavelmente bem. Daria até para abrir um brechó aí. Um brechó não, um lugarzinho aí. Sim. Entendeu? Mas sempre foi. O mestre Lope, ele era um exímio, tudo que ele fazia bem.
Ele fazia bem, porque ele cozinhava bem. Ele fazia, assim, a performance dele no yoga era uma coisa impressionante. Tem as fotos dele na academia, assim, posturas assim. Ele tinha uma flexibilidade, assim, absurda. Isso influencia diretamente na arte marcial, né? A flexibilidade ajuda, né? Hoje que eu tô todo lesionado, por exemplo, eu sinto falta da minha Flexibilidade. antiga flexibilidade, entendeu? Nesse caso, usa-se o quê? Em que sentido a pergunta? Flexibilidade é importante. Num caso onde você vai ensinar um Kung Fu, por exemplo, você sabe que a flexibilidade está à parte. Ela já não é tão boa quanto. Usa mais força, mais potência. No meu velocidade. caso, no meu caso, técnica, principalmente, Técnica. né? Porque o que acontece? Quem domina a arte marcial são os membros superiores. É verdade, cara. Os inferiores é muito difícil. Existem, hoje mesmo eu estava vendo no YouTube alguns lutadores que eram originários do Taekwondo e foram lutar kickbox e tudo mais, eles eram fenomenais. Entendeu? Então eles usavam a perna de uma maneira assim extraordinária. Mas O kickbox usa a perna? usa, o kickbox Eu usa a achei que perna. era só, acho que é ignorância da minha parte, mas eu achei que era só a mão mesmo. Não, aí seria boxe. Ah, verdade. Aí seria o boxe, entendeu? O boxe usa chute, né? Chute, a técnica da mão é do boxe e os chutes, né? Entendeu? Então, sabendo utilizar a perna, eu tive a oportunidade de ter contato com os maiores chutadores do Brasil. Fui sócio de um que para mim foi o maior de todos os tempos aqui no Brasil. Quem? O nome dele é Álvaro de Aguiar. Álvaro de Aguiar Filho. Hoje ele é mestre de Muay Thai, mas na época ele era professor de Hapkido. E ele tinha, assim, um chute que até hoje eu não vi igual, sabe? Com tudo que eu vejo, assim, pessoal, assim, que parece que chuta melhor, mas não chutava não, porque a eficiência dele em combate era uma coisa, assim, impressionante. E o que é um bom chute? Um que pega e derruba. Esmaga mesmo, quebra. Um que acerta, entendeu? Quebra. Porque chutar bonito não quer dizer nada, né? E o Álvaro é especialista nisso, né? Onde ele botava o pé, ele derrubava, não era uma coisa impressionante, entendeu? Era muito Então, forte. chute muito bem encaixado, sabe? Era aquele encaixe perfeito. E nós tivemos academia, eu tive academia com ele 1 ano, né? E nesse 1 ano a gente treinava toda tarde, né? E eu melhorei muito minha perna. Isso eu já tinha saído do quartel, já estava em São Paulo, já tinha aberto minha primeira academia em São Paulo, né? Show. Eu fui o primeiro a propagar, eu junto com o Valdemir Machado, o índio, que hoje está em Niterói, fomos os primeiros a propagar o estilo Ferropai para fora da academia. Até então, a academia só tinha o Ferropai dentro da nossa academia em Santo André. Caramba, vocês são pioneiros em arte marcial. Sim, nós somos pioneiros, realmente, entendeu? Cacete. Para brasileiros, sim, né? Os pioneiros foram os chineses que trouxeram, né? Mas vocês aqui no Como Brasil... brasileiro, nós somos da primeira geração. Da primeira geração. Sementinha. Foi uma primeira geração, né? Nós do mestre Lope, outros do mestre Chan Wei, do mestre Li Vinkei, né? Li Hongqi, já falecido também, o mestre Li Hongqi, o Chan Wei também faleceu agora há pouco tempo. São os grandes mestres que Todo trouxeram. muito novo? Não, todos já estavam com uma certa idade já, né? Todo mundo, o mestre Chan Wei já era mais velho que o mestre Lope, já devia estar próximo dos 80. Não tem exatamente quantos anos ele tinha, mas estava próximo dos 80, né? Entendeu? Então, mas foram assim, os mestres principais que trouxeram o Kung Fu pro Brasil. Isso eu tô te falando, reconhecido, porque hoje em dia aparece muito mestre por aí que treinou com não sei quem dentro da pastilaria, sabe? E não tem essa credibilidade, né? Porque eu acho que na arte marcial tem que ter história pra valer. Tem que ter credibilidade, você tem que ter linhagem, né? Porque se você não tiver linhagem, a coisa fica um pouco complicada. Porque a arte marcial ela não surge do espaço sideral. Entendeu? E vem aqui e o indivíduo aprende por... Eu sou bom. Não, ele aprende por, sei lá, por métodos espirituais. Eu não acredito nisso. Não que não exista métodos espirituais, mas eu não acredito que o cara possa desenvolver aprendendo por métodos espirituais. Ele tem que ter mestre, tem que usar...